Começando o Morning Call da Blackbird, hoje dia 26 de junho e os mercados com tendência positiva. Uma vez que o exterior já abriu em leve alta, isso a gente falando dos Estados Unidos e Europa, a gente deve ter esse mesmo movimento aqui no começo do pregão, tanto para os futuros quanto para o Ibovespa hoje. Tá? Isso muito levado em conta, o Banco Central na ata do Copom, na ata do Copom já foi mencionado que há espaço para a condução da política de inflação do país com um corte em 0,75 na taxa de juros. Claro, devido a outras variáveis, isso não é uma verdade absoluta, mas o Copom já indica que sim, há espaço para uma taxa de juros e um controle de inflação, dado que a gente já vem vivendo no Brasil hoje. Então, todas aquelas projeções de um corte em taxa de juros, o Copom enxerga que sim é possível, preservando a política de inflação, que é o mandato principal do Banco Central. Então a gente larga com esse ponto positivo. Ontem a Bolsa de Valores teve uma correção muito forte de 1,9%, a maior correção do mês, depois de seguidas altas. E isso teve dois fatores principais como highlights aí desse dia tão importante. Primeira coisa, a votação da Previdência deve ficar para a semana que vem, então isso com certeza afugenta um pouco o investidor, né? Gera um pouco de receio e aversão ao risco e uma realização de lucro depois das seguidas altas. Então a gente vê a reforma da Previdência passando por votação sim na próxima semana, isso avançando na Câmara dos Deputados na terça-feira, quer dizer, o início das votações, e deve fazer um preço, dependendo aí do resultado, segundo a contagem do Rodrigo Maia, ele tem entre 314 e 320 votos a favor da Previdência, e isso pode trazer aí as bolsas para campo positivo, inclusive os juros também. A mudança na proposta do PIS/PASEP também, de acordo com o relator Samuel Moreira, é uma possibilidade real, tá? Para isso deixar de passar para o BNDES de forma gradual, tá? Então também mudaria um pouquinho o escopo da Previdência, como a gente já falou em alguns outros Morning Calls, também é um ponto que favorece aí o Tesouro Nacional, tá? E nos Estados Unidos, o Jerome Powell ele mencionou que sim, os juros nos Estados Unidos poderiam sofrer um corte, né? Cabe na economia atual, mas outras variáveis deveriam ser observadas, e isso afugentou um pouquinho o investidor que esperava um discurso mais veemente pró-taxa de juros, pró-corte taxa de juros, que a gente chama de dovish. Então, o Fed não colaborando aí com a ansiedade do investidor numa direção mais assertiva quanto ao corte, deixa isso um pouquinho mais distante e ainda que seja possível e verdadeiro, não necessariamente nesse exato momento. Tá? O novo secretário de Defesa dos Estados Unidos pede apoio da OTAN para sanções no Irã, e na parte de empresas, uma notícia bem importante que deve fazer bastante preço em CEMIG e Copasa hoje, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, deve levar uma PEC para que não seja necessário, na privatização de qualquer uma dessas empresas, a exigência de um referendo popular. Isso seria levado para votação, mas já é um avanço aí no movimento de privatizações que poderia haver em Minas Gerais, favorecendo esses dois players que a gente mencionou. Devem ter pressão positiva já hoje no pregão de hoje. Os frigoríficos também, mais um ponto que deve favorecer a carne brasileira, que é a suspensão de importações de carne canadense por parte da China, tá? Uma vez que foram identificados possíveis fraudes em certificados de frigoríficos canadenses, então mais demanda direcionada para os frigoríficos brasileiros, inclusive a oferta daqui começa a ficar mais disputada, né? Então ponto positivo aí para os frigoríficos, a gente deve ver pressão positiva também nos geradores de proteína brasileiros. O Itaú entrou com um pedido de reconsideração para proteção das ações da Braskem, levando o pedido para o juiz João Oliveira, da Vara de Falências, a reconsideração na decisão que protege as ações que a Odebrecht possui da Braskem, tá? Ou seja, como elas foram dadas em garantias para alguns bancos privados, como os empréstimos que a Odebrecht tomou,
o Itaú, entre eles, poderia destravar essa garantia e poder recorrer a ela, porque no final das contas era a proteção que o credor tinha, eram as ações da Braskem, e isso também pode destravar valor aí para a Braskem no pregão de hoje, tá? Uma vez que, se isso for de fato reconsiderado, seria um ponto positivo para as ações deixarem de estar embaixo da Odebrecht e passarem a estar com os credores, tá? Pessoal, no mais é isso, a gente vê um pregão com tendência positiva hoje, depois de uma forte realização e principalmente vindo da parte de juros Brasil e o movimento de acerto dessa correção que a gente teve ontem no mercado, tá bom? Um abraço a todos, bom dia, tchau, tchau!